E aí, beleza? Estamos em Metrópolis e Clark Kent, em mais uma manhã, estava ouvindo as atividades da cidade. Mas acabou ouvindo mais um coração batendo na barriga de Lois Lane, descobrindo que seria pai. Estavam super animados, mas por enquanto tinham que trabalhar. Superman então foi ajudar Batman com alguns capangas, segundo ele, do Coringa, que estavam na cidade. E realmente ele estava, pois Lois, junto com Jimmy, um fotógrafo, foram investigar alguns traficantes e ele acabou sendo baleado justamente pelo Coringa. E a Arlequina colocou ela para dormir e Lois foi sequestrada. Mais tarde, Superman descobriu que ela desapareceu e ficou desesperado, pois não conseguia ouvi-la, indo atrás do Batman pedir ajuda. Ele então chamou toda a Liga da Justiça para achar apenas uma pessoa, mesmo eles estando em missões especiais. A Mulher Maravilha já estava na cidade e Flash, nas linhas do metrô, achou o espantalho morto com o gás do riso do Coringa. Só que era uma armadilha, pois soltaram o gás do medo nele e ele ficou apavorado, não conseguindo se mexer, e na sequência foi atacado. Diana localizou o Coringa em um submarino e rapidamente o Superman o tirou da água e entrou, porém estava cheio do gás do medo. E Coringa e Arlequina não estavam sozinhos, pois Apocalipse, um monstro kryptoniano e poderoso, atacou o Superman. E enquanto brigavam, Coringa e Arlequina tentou escapar, só que a Liga não deixou. Pegos pelo Lanterna Verde, mas Batman percebeu que o gás era uma mistura da toxina do espantalho com kryptonita, e segundo Coringa, era a sua obra-prima. E olha, realmente foi, pois Superman estava batendo em Lois Lane, que além dela estar com um dispositivo em seu coração, assim que ela saiu da atmosfera, acabou morrendo e uma baita explosão foi acionada em Metrópolis, que além de várias mortes na cidade, o Coringa matou a esposa e o filho de Superman. Complicou. Batman não queria entender o porquê ele fez isso, e Coringa explicou que estava cansado de brincar com um morceguinho e queria algo mais fácil. E para ele realmente foi, rindo da cara do Batman, pois seu plano deu certo. Superman estava desolado e na fúria foi atrás do Coringa. O Lanterna Verde até tentou impedir Clark, mas foi em vão. Ele estava sedento por vingança e o Lanterna não conseguiria segurá-lo. O Coringa sabia que ele estava a caminho e provavelmente se tornaria um deus desiludido no mundo, dando sua última risada maligna na cara do Batman, pois sabia que o mundo iria queimar com o Superman. E segundos depois, o próprio chegou e matou o Coringa sem piedade, atravessando o braço em seu peito. A Arlequina, descobrindo da morte do Coringa, escapou e uma loja de brinquedos, o Arqueiro Verde, a encontrou, sequestrando ela na sequência, e parecia que era para o próprio bem de Arlequina. O Superman, então, furioso com toda essa violência, junto com a Mulher Maravilha, já acabaram com uma guerra de um presidente ditador e os prenderam. Enquanto isso, a Arlequina estava na caverna do Arqueiro, protegida do Superman, que se revelou ao mundo nas Nações Unidas, dizendo que exigia um cessar-fogo mundial, pois ninguém mais com essas guerras sem sentidos tinha o direito de tirar vidas inocentes, e junto com a Mulher Maravilha começaram a acabar com as guerras pelo mundo, obrigando os líderes a assinarem tratados de paz, sendo os policiais do mundo agora. Claro que o Batman tentou dizer que eles estavam sendo tiranos e ditadores de um mundo livre, mas Diana não estava nem aí para isso. Para ela e o Superman estavam salvando vidas e fazendo finalmente a justiça que o mundo precisava. E as leis agora eram eles que decidiam. Isso gerou uma briga com a Liga da Justiça e vários outros heróis começaram a sair, pois não concordavam com essa tirania. O governo percebeu que o Superman estava interferindo em negócios do país e com isso sequestraram Jonathan Kent, o pai de Superman, usando um vilão chamado Mestre dos Espelhos, que assim que o Superman chegou na fazenda, o Mestre dos Espelhos disse que seu pai ficaria trancado até ele parar de agir contra o governo dos Estados Unidos, e com isso nada ele poderia fazer. Mas na Fortaleza da Solidão, Superman pediu ajuda para Diana. Ela então foi até o bar de vilões e lá encontrou o criminoso, que se escondeu nos espelhos para Diana não o pegar. Mas com a ajuda da Ravena, ela conseguiu e forçou o Mestre dos Espelhos a dizer onde Jonathan Kent estava. Ele disse que estava na Bolívia em uma base escondida, então com o cinto do Mestre dos Espelhos, Superman foi atrás do seu pai. Batman foi até o presidente dos Estados Unidos dizer que foi uma besteira ter sequestrado o pai dele, que se Superman descobrisse, o presidente estaria morto. Superman então mais tarde foi à Batcaverna, onde Robin e Asa Noturna estavam treinando, mas ele queria falar com o Batman para tentar fazer as pazes, pois o Batman só pensava em justiça, só que Superman queria continuar com sua ditadura e acabar com os verdadeiro
verdadeiros criminosos, pois para ele era o certo a se fazer. E mesmo Batman dando um soco nele e quebrando alguns ossos da mão, não apoiou o Superman fazer um pronunciamento em Gotham. Diana mudou a ditadura da Coreia do Norte, que agora, segundo ela, estava livre, mas foi uma batalha onde centenas de pessoas foram mortas, e Batman precisava falar com o Arqueiro Verde, e era para eles se encontrarem no asilo Arkham. Mas o discurso de Superman em Gotham aconteceu, e ele ia transferir os piores criminosos da cidade para uma instalação segura, onde nunca mais machucariam as pessoas inocentes. E Robin, por sua vez, estava do lado do Superman, não apoiando seu pai, nem Asa Noturna. Batman e ele estavam a caminho do asilo Arkham, assim como o Arqueiro e a Arlequina, e lá estava Superman, Diana e o Cyborg. Só que Robin estava do lado de Superman. Com isso, o Cyborg começou a enviar os bandidos através de um portal para a instalação segura do Superman, e Batman o impediu com o vírus que ele instalou no Cyborg. Só que a Arlequina já tinha chegado ao asilo e, para ajudar o Batman, soltou todos os criminosos de suas celas, que foram então para cima deles, e a luta começou entre heróis e vilões, que apesar de darem conta, Robin derrubou um criminoso e ficou batendo nele no chão. A Asa Noturna o repreendeu, só que na raiva Robin atacou seu irmão e acabou matando o Asa Noturna ali mesmo. E para Batman, Robin ter feito isso foi a maior decepção, e nesse momento renegou o seu filho. Eu pensei que pudesse redimir você. Eu estava errado. Nossa. Superman então foi falar com a Mulher Gato para dizer que o Asa Noturna tinha morrido. Ela então foi ver Bruce Wayne, que possesso só estava descontando sua raiva. Mas o Asa Noturna estava entre o céu e o inferno, com a entidade Rama Rosna da vida após a morte, dizendo a ele que estava no meio de uma balança entre o futuro e o vazio, e precisava da ajuda dele, transformando na sequência o Asa Noturna com o poder da entidade em Asa da Morte com poderes milenares. Superman foi atrás de Ra's al Ghul, o avô de Robin, que a princípio não queria se aliar a ele, mas aceitou as ideias do líder da Liga dos Assassinos e foi embora. Superman queria mesmo era Michael Roth, o Senhor Incrível, se aliasse a ele, mas tiveram um diálogo interessante sobre até formas de diminuir mortes e os limites entre ajudar e ser um ditador, que se ele realmente quisesse ajudar as pessoas, teria que acabar com coisas básicas como o cigarro, quem dirigia rápido, quem deixa um animal perigoso solto e até quem não recicla o lixo, quebrando o falso moralismo de Superman e o seu autoritarismo, e não se aliou a ele. Batman então se reuniu com alguns heróis e disse que precisava achar uma forma de impedir o Superman roubando o canhão do Sol Vermelho da Fortaleza da Solidão, a única arma até então capaz de segurá-lo. Enquanto isso, Diana estava tentando impor uma paz no mundo do Deus dos homens agora, e ela até estava querendo se aproximar dele, mas para Superman ainda era muito cedo, e tinha uma cobrança a fazer sobre submarinos norte-americanos com o presidente dos Estados Unidos, só que isso era apenas uma distração, para que Batman entrasse na Fortaleza da Solidão, e lá estava Jonathan Kent, e pensando bem, Batman já queria desistir, mas já era tarde. Superman chegou enforcando o Capitão Átomo e disse que todos ali estavam presos, só que nesse momento Superman começou a ter fortes dores de cabeça, e esse era o plano de Batman, pois o Electron entrou no cérebro do Superman com uma lasca de kryptonita para garantir que ele não se mexesse. Só que nesse momento Ra's al Ghul apareceu, atacando o canhão e a sua liga lutando contra os heróis, mas ele estava ali para usar um gás no Superman, que para o kryptoniano era inofensivo, só que dentro do cérebro matou o Electron e agora o Superman estava solto. O arqueiro então usou uma flecha de kryptonita para pará-lo, só que o Superman desviou e acabou acertando o seu pai. Com isso e a raiva matou o arqueiro e Batman teve que fugir. No entanto, agora Superman, aliado a Ra's al Ghul, estava ainda mais furioso. Nossa Senhora! Superman então fez um discurso que todo herói que não jurar lealdade à Liga seria considerado criminoso e fugitivo, espalhando câmeras para todo lado para a vigilância total desses heróis. Ele era o novo governo agora, e naquela noite foi até uma balada que estavam fazendo em nome do Coringa, e quando chamaram de fascista, ele passou o cerol fininho em todo mundo por ali. Batman infelizmente não conseguiu fazer nada vendo ele matar aquelas pessoas, e o morcego agora só tinha a Arlequina e a Mulher Gato na sua equipe. E para neutralizar a tecnologia do Superman, ele precisaria soltar o inventor, o Mr. Incrível, preso na fortaleza do Superman no mar. Mas seu submarino não chegava até lá, e só teria um cara capaz de fazer esse serviço, um homem de plástico que consegue tomar qualquer forma possível. Por outro
outro lado, Ra's al Ghul mostrou ao Superman sua nova arma, o Amazon, o androide poderoso que podia se adaptar a qualquer herói e seria do exército dele em cada parte do mundo. Ok, o Homem de Plástico chegou à prisão e de lá ele conseguiu abrir a cela e libertar o Senhor Incrível, e quem estava ali era o Asa da Morte, e foi ele que entrou nos sistemas do Cyborg, que atirou na redoma, e o Senhor Incrível e o Homem de Plástico conseguiram escapar. Batman então soltou a gravação do Superman matando inocentes, e Clark não estava nem aí para isso. Disse que matou todas aquelas pessoas, pois eles precisavam aprender uma lição, e agora ele era forte como a própria Mulher Maravilha pediu para ele. Escondidos, Batman, o Senhor Incrível, criaria uma arma capaz de neutralizar a tecnologia do Superman, mas demoraria mais de uma semana. E enquanto isso, em Smallville, Amazon começou a atacar a população por motivos bobos, inclusive atacou a polícia e até mataria inocentes na sequência, mas o Superman apareceu. Pediu para Ra's desativar o robô, só que ele agora era a ameaça de Amazon, e ele recriava as habilidades do Superman, já indo para cima dele, o atacando violentamente. A missão de Amazon era matar o Superman, mas os membros da Liga chegaram, onde Cyborg e o Gavião Negro atacaram ele. Só que ele rapidamente se adaptou às habilidades do Gavião Negro e o matou sem piedade. Cyborg até tentou usar o seu super ataque, mas foi em vão. Amazon se adaptou e destruiu o Cyborg, e agora o Superman e Diana teriam um grande vilão para enfrentarem. Ela vai cantar. Superman e Diana estavam dando conta do androide, e Batman apareceu com sua equipe, e mesmo assim o androide ainda era osso duro. Mas se juntariam nessa luta até que o Senhor Incrível e o Homem de Plástico terminassem o serviço. Robin se virou contra o seu avô, pois iria defender o seu pai, e para ajudá-lo nessa luta, o seu irmão Asa da Morte entrou no seu corpo. E com essas habilidades agora conseguiria lutar contra a Ra's. Enquanto isso, o Senhor Incrível montou os portais e iria atrás da arma secreta, e o Homem de Plástico iria ajudá-lo. Só que o androide identificou que os portais eram a ameaça e Diana teve que segurá-lo. Foi um momento de trabalho em equipe, pois todos os heróis se juntaram e aproveitaram que ele estava imóvel para armar um plano, onde partiram ele no meio, e foi o Homem de Plástico que deu o golpe final. Robin junto com seu irmão conseguiram neutralizar Ra's al Ghul, e o Asa da Morte perdoou seu irmão e se despediu. Superman, mesmo com a vitória, ainda tinha o lance de autoritarismo na cabeça, e até Diana se voltou contra ele. Ele só disse que confiaria nele mesmo, atacando a Mulher Maravilha, e atacariam os outros heróis. Mas nesse momento, o Superman da Terra 9 apareceu, e essa era a arma que o Senhor Incrível foi buscar no multiverso. Esse Superman disse que não era assim que funcionavam as coisas, e começaram a lutar, e foi uma verdadeira luta de força bruta de dois deuses poderosos, e o Superman da Terra 9 não foi páreo para a raiva que o Superman estava sentindo, tanto que até ele perdeu a luta e na sequência foi para cima do Batman. Mas ele ainda tinha um trunfo, pois a Lois Lane de outra terra grávida apareceu, dizendo que o Clark dela morreu lutando contra o Brainiac, mas mesmo assim toda a vida para ele era sagrada, e para esse Superman dessa realidade parecia que não. Nesse momento a ficha dele caiu, que tinha se transformado em um monstro e até estava querendo morrer. Mas não seria tão fácil assim, ele ficaria preso em uma prisão que o Batman e o Senhor Incrível criaram, pois segundo